Bom dia a todos. Em respeito aos presentes que cumpriram com a pontualidade, eu vou começar, ok? Eu sou Daniel Tavares. Em nome da SIGA, eu quero agradecê-los pela presença. Eu tenho 30 anos de atuação na área de manutenção, dos quais 20 anos dessa minha trilha profissional eu me dediquei a consultorias de estruturação de times de PCM e também atuei, por grande parte desse tempo, como consultor funcional para a implantação do SAP módulo PM. E passei por diversos segmentos, desde agroindústrias, desde indústrias de alimentos, indústrias automobilísticas. Sempre atuando nas estruturas de PCM e da implantação de SAP, com projetos tanto do ECC quanto do SAP S/4HANA, ok? No dia de hoje, a nossa webinar ela vai estar dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco de processos e tendências de planejamento e programação de manutenção, utilizando aí as boas práticas de mercado. No segundo momento, nós teremos uma demonstração, uma degustação da solução SIGA dentro desse cenário de planejamento e programação e abriremos, no final, para perguntas e respostas. Bom, a SIGA é uma empresa de mais de 20 anos de mercado, né? A empresa nasceu do ideário de uma consultoria de processos de manutenção nos idos de 2000, na década de 2000, e em 2002 nós tivemos a iniciativa, a SIGA foi precursora da criação de um produto de mobilidade, utilizando ali os dispositivos daquele momento, daquela época. Em 2002, a SIGA entrega ao mercado o que o mercado hoje entende como o BRISO, uma solução de mobilidade para trazer mais agilidade para os times de execução. Em 2008, traçando essa trilha do tempo, a SIGA certifica essa solução já consolidada pela SAP. Então, em 2008, a SIGA consolida uma solução de 2002 e certifica essa solução pela SAP. Em 2015, nós nos tornamos uma empresa global, haja vista que os nossos produtos já estavam totalmente, o produto SIGA Briso já estava consolidado no mercado. Em 2015, nós fomos chamados aí para sermos uma empresa global. Em 2018, nós lançamos no mercado uma solução totalmente inovadora para apoiar as iniciativas de planejamento e programação, haja vista as grandes dificuldades de se consolidar um planejamento, uma programação dentro do ERP da SAP PM. A SIGA trouxe, então, o Planning Scheduling, um produto totalmente aderente e também certificado pela SAP. Nessa trilha de 20 anos, a SIGA, em 2022, entrega um produto totalmente consolidado. Da experiência de 20 anos, nós entregamos ao mercado o Empower, que é uma solução totalmente disruptiva, que quebra os paradigmas de empresas de app, né? Nós temos uma plataforma no-code, e essa plataforma no-code, ela embarca o aplicativo. Então, a SIGA, mais uma vez, se desponta como precursora de soluções disruptivas, nos tornando, de uma forma muito completa, uma empresa de gestão de ativos de ponta a ponta. Bom, a SIGA nosso posicionamento global, nós estamos em todos os continentes. O nosso headquarter fica nos Estados Unidos, justamente para suportar as nossas operações na China, na Austrália, na América do Norte e na América do Sul, com clientes espalhados por todo o continente, né? Clientes que utilizam todos os nossos produtos de forma totalmente segura,
de forma totalmente aderente aos processos industriais em suas mais diversas verticais. Bom, aqui encontra-se nesse slide o nosso maior patrimônio, que são os nossos clientes, né? Que são as empresas que realmente entenderam que a SIGA seria a solução para problemas direcionados à manutenção. E o ponto importante de todas essas verticais é que cada logo traz consigo e traz para os nossos produtos as suas dores, as suas experiências, as suas boas práticas, para fazer com que os nossos produtos sejam totalmente aderentes e cubram todos os processos dentro do universo de manutenção. Então, todas essas logos para a SIGA é muito importante, porque elas trazem com elas as suas melhores práticas e incrementam de uma forma totalmente disruptiva os produtos que nós ofertamos ao mercado. Bom, é sabido por todos que desde 2019 a Covid-19 trouxe uma mudança muito drástica para todos os cenários industriais, né? E as indústrias ou as empresas que adotavam, que já tinham as boas práticas de indústria 4.0, de manutenção 4.0, sofreram menos com esse impacto. Nós tivemos que, nesses 2 anos, de diminuir quadros de funcionários, de melhor planejar e programar as nossas manutenções para garantir processos seguros e processos de qualidade. E a ideia da indústria 4.0, as empresas que já estavam engajadas nessa cultura realmente tiveram menos problemas em enfrentar essa crise de uma forma mais competitiva, com custos mais calibrados e equilibrando os pratos aí nesse cenário totalmente nebuloso em nível mundial. Os custos da ausência do planejamento. Os senhores bem sabem que a falta de planejamento de manutenção assertiva impacta de uma forma muito direta nos custos operacionais, nos custos de conversão, ou seja, o produto chega mais caro às gôndolas quando eu tenho custos maiores, e nós hoje sabemos que a qualidade está intrínseca em todos os nossos processos, não é mais um diferencial a empresa ter qualidade. Sim ou sim tem que ter qualidade, tem que ter segurança e tem que ter eficiência nos processos. A falta de planejamento traz, de uma forma muito letal, prejuízos totalmente difíceis de serem recuperados, né? Então, numa pesquisa que fizemos, empresa de óleo e gás, a cada 3,65 dias de tempo de inatividade, de quebras abruptas, de falta de planejamento, nós temos um custo de 5,037 milhões de dólares. 27 dias de paralisação não planejada a cada ano, nas empresas de óleo e gás, a gente tem perdas superiores a 37 milhões. Então, um processo parado custa muito caro para as empresas, tanto do ponto de vista de qualidade, quanto do ponto de vista de credibilidade do mercado, né? Que são horas funcionando, são custos operacionais ali vivos o tempo inteiro, e quando a gente tem parada dos nossos processos, isso corrobora para um prejuízo muito grande para os negócios, né? O grande ponto e a grande questão discutida em manutenção é nós migrarmos do modelo do quebra-conserta para o modelo de ordens planejadas e programadas. Não no modelo da década de 80, especialmente nas empresas de açúcar e álcool, que se desmanchava tudo e trocava sem uma análise de uma preditiva, sem uma análise mais apurada disso. A proposta de hoje, para que nos tornemos competitivos, é que justamente essas manutenções preventivas tenham calibrados os seus custos, calibrados os seus benefícios, e que a gente consiga planejar e programar com inteligência essas intervenções, acabando com quebras inesperadas e aumentando aí o número de manutenções preventivas. Os principais desafios na indústria ao realizar o planejamento
concerne no registros de atividades com lacunas de informação. É muito importante salientar, e eu destaco aqui, a importância de uma informação de qualidade dentro dos nossos ERPs, justamente para tomadas de decisão seguras, né? Então, essas lacunas que passam despercebidas, elas causam um prejuízo muito grande na tomada de decisão, porque informações seguras, informações confiáveis, nos levam a decisões mais objetivas e mais assertivas. Retrabalho em sessão manual, e nesse tema eu destaco com bastante ênfase o aproveitamento do técnico, o aproveitamento do nosso time de manutenção, dos nossos grandes especialistas. Utilizando essa mão de obra de um planejador, de um programador, que são engenheiros, que são analistas de manutenção, menos braçal e mais analítico. Grande gasto em tempo, né? Otimizar o nosso tempo, otimizar as nossas equipes, qualidade dos dados de informação e promover uma execução controlada, uma execução onde o custo, onde o material, onde a mão de obra estarão bem calibradas para a gente seguir. Um planejamento, uma programação eficiente proporciona melhoria do tempo de manutenção, do tempo investido em análise de manutenção, redução do backlog. Hoje, o nosso maior fantasma dentro das empresas, nós temos backlog que, às vezes, são backlogs falsos por falta de controle, e dou aqui um exemplo: ordens de serviço que estão paradas há muito tempo no sistema, que não foram tratadas ou que são repetidas, melhor utilização de ativos e recursos. Hoje nós temos que falar de disponibilidade, mas, acima de tudo, nós temos que caminhar para a confiabilidade. Nós temos que ter equipamentos disponíveis e confiáveis, né? Aumenta a confiabilidade dos equipamentos, visão do ciclo de vida do ativo. Há um momento que as manutenções preventivas, as manutenções preditivas de diagnóstico nos mostram o momento de fazer um retrofit, de trocar um equipamento ou coisa que o valha, e a transformação da manutenção corretiva para a manutenção planejada. Ou seja, esse é o grande tabu, é a grande discussão no momento de manutenção, que é erradicar as quebras inesperadas, erradicar as corretivas emergenciais e migrar para um processo de manutenção planejada para caminhar aí para uma manutenção centrada em confiabilidade. Aprimorar o desenvolvimento, a nossa solução ela é totalmente integrada ao módulo PM, então a nossa solução, a solução SIGA que nós vamos tratar hoje, não tem a incumbência de substituir o módulo PM, mas de potencializar e utilizar melhor as funcionalidades do módulo PM, automatização da geração de eficiência, ou seja, nós temos a incumbência de automatizar os nossos processos, trazer isso de uma forma mais inteligente e mais prática e acompanhar isso em tempo real. Bom, nesse momento, eu passo a dissertar do ponto crucial da nossa webinar de hoje, que é a solução mais inteligente e flexível. Nós vamos falar do Plan Schedule, um dos produtos da SIGA, desenvolvido em 2018, para potencializar a utilização do SAP. Aqui, nessa apresentação, o Plan Schedule é uma solução que eu gostaria de estruturar essa minha fala em 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar, nós vamos falar do planejamento, o segundo pilar da programação, e depois que nós temos calibrado o planejamento e a programação, nós vamos passar a falar dos KPIs que nos mostram, que nos indicam o melhor caminho e os acompanhamentos que teremos dessa programação e desse planejamento. A nossa solução ela é composta por um módulo de orçamento, tá? Um módulo de orçamento que tem a incumbência de tratar a criação e elaboração de orçamentos matriciais dentro da solução. Ela é integrada e certificada pela SAP, mas nesse slide eu gostaria de destacar os 3 pontos cruciais os 4 pontos cruciais para essa solução funcionar bem. O planejamento. O planejamento consiste numa visão a médio prazo. Nesse primeiro momento do planejamento, eu vou
calibrar, eu vou analisar e nivelar os meus recursos, ou seja, eu vou ver se eu tenho peças, eu vou ver se eu tenho pessoas e eu vou ver se eu tenho budget para aquelas atividades de manutenção. Nesse primeiro momento de planejamento, nós não vamos nos ater no quem vai fazer e quando vai fazer. Essa visão nós teremos na programação, né? Então, esse planejamento tem a ideia de calibrar, de nivelar esses recursos de manutenção, onde o planejador vai popular essas ordens e, dentro desse viés, eu vou trazer, através do Plan Schedule, cenários de ordens maduras e preparadas, com recursos preparados para serem executados, né? Utilizando aí algoritmos, utilizando inteligência artificial e uma inovação e uma inovação imensa dentro do Plan Schedule dimensionando as minhas regras e configurando as minhas regras conforme os processos que eu irei analisar. Por exemplo, eu quero ver ordens que já deveriam ser encerradas dentro do planejamento, eu quero ver backlog, sanear esse backlog, eu quero encerrar ordens que deveriam já ter encerradas, tudo isso dentro de um cenário de ordens sistemáticas, ou seja, ordens advindas de plano. No segundo momento, eu tenho o meu planejamento, a minha programação de manutenção. Já tendo ordens maduras dentro de uma visão de médio prazo, eu trabalho agora a minha programação. E dentro da minha programação, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar por dia quais são as ordens que deveriam estar naqueles dias por recurso. Então, eu vou calibrar os meus recursos de mão de obra, eu vou saber quem vai fazer e quando vai fazer. E, para isso, eu posso criar regras dinâmicas diversas, no sentido de saber se eu tenho máquinas paradas, eu posso, dentro do Plan Schedule, construir o calendário de máquinas, eu posso auscultar, dentro do centro de trabalho, os profissionais que eu tenho preparados para fazer aquela intervenção, e aí eu posso trabalhar com matriz de criticidade, eu posso trabalhar com matriz de habilidade, eu posso, por exemplo, cadastrar dentro do Plan Schedule, que o Daniel é um especialista em bombas. Sendo ele um especialista em bomba, o Plan Schedule vai direcionar essa programação para o Daniel, dizendo que ele é um especialista em bomba, ou que ele tem uma certificação especial para aquilo, e no final eu caminho para os meus KPIs, ou seja, eu vou acompanhar essa programação em tempo real. Por exemplo, eu vou acompanhar dinâmicas de material, se vai faltar material, se aquele material vai ter que ser ressuprido ou não. Eu vou ter a visão de MRP desse material, eu vou perceber se um profissional ou um centro de trabalho está sobrecarregado naquele dia, e com uma função muito simples, que é o drag and drops, eu vou movimentando essas ordens de manutenção dentro das minhas janelas e das minhas disponibilidades de tempo, de material, de parada de máquina, e assim vai. E eu posso fazer essa programação de forma automática, ou seja, eu tiro do planejador de manutenção a incumbência de ter que fazer tudo isso em planilhas de Excel. O grande norte dessa ferramenta é que nós trazemos para um único painel, para uma única tela, todas as transações possíveis do SAP no que se refere ao módulo de planejamento e programação. Ou seja, eu trago a IP30, eu trago a CM01, a CM05, a CM25, toda para dentro de um painel, de forma simulada, e só depois que essa simulação é aceita, eu transfiro isso para o SAP e esse plano roda de forma, e essa estrutura roda de forma tranquila. Veja bem, senhores, o planejador de manutenção, ele passa a ser um analista de cenários, de melhores cenários para manutenção, e depois ele aprova esse cenário de analista e sai daquele ciclo vicioso de fazer toda a programação à mão. Na sequência, eu convido aos senhores a verem uma degustação, uma demo do que foi falado aqui desses 3 pilares. Bom,
Aqui é o vídeo, nós preparamos um vídeo do primeiro momento do planejamento, um planejamento a médio prazo, né? Onde eu tenho distribuído nesse planejamento as grades, né? Cada coluna representa uma grade de tempo, né? E as ordens que estão nessa coluna, elas são ordens sistemáticas. Eu tenho aqui uma visão geral do que eu estou planejando, do que eu estou executando, né? Com prioridades, com ordem de prioridades, com materiais a serem ressuprimidos. E eu tenho, na esquerda, as ordens que nascem, as notas de backlog, que eu posso transformar numa ordem de serviço e trazer para dentro da minha solução. E aqui, por certo, eu olho todos esses indicadores e todas essas calibrações. Analisando o desempenho, quando eu clico em cima do gráfico, eu vejo a lista de materiais que devem ser ressupridas ou que devem fazer parte desse planejamento, se realmente se eu tenho esses estoques preparados para que eu possa fazer esse planejamento, né? Eu consigo enxergar esse atendimento na semana desses materiais, a distribuição do custo, quando eu trabalho com custo matricial, né? E na esquerda, eu tenho backlog de notas, todas as notas que podem ser transformadas numa ordem de serviço. Essas notas são notas advindas de expensão, advindas de uma situação, de uma programada, que eu posso colocar dentro desse planejamento. Tá? Normalmente, essas notas vêm de uma série de sequências, né? Uma série de eventos que eu corroboro aqui com o meu planejamento. E na coluna de cima, eu tenho as minhas regras dinâmicas, onde eu posso entender o que eu tenho que remover. Eu tenho 31 notas, ordens que eu tenho que remover, eu posso encerrar 5.200 e tantas ordens, e aí vai. Dentro dos meus backlogs, eu tenho as notas que eu posso analisá-las e transformá-las em ordens de serviços, né? Então, eu trago, nesse momento, a transação IW31, né? Eu consigo priorizar essa ordem, consigo criar essa ordem de uma forma extremamente rápida, eficiente, e levar essa ordem para dentro do meu planejamento, dentro das janelas e dentro das calibrações que eu tenho de necessidade. Criei a ordem a partir de uma nota e trouxe essa ordem a partir dessa nota e trouxe para a janela de planejamento dentro das minhas necessidades, dentro das minhas capacidades. Nesse momento, através do gráfico de Gantt, eu posso analisar nas colunas todo o meu planejamento, como que esse planejamento está sendo efetuado, né? E posso voltar novamente para os cards. E, após certificado que isso é o planejamento que eu quero, eu mando para uma aprovação, ou o próprio planejador aprova, e isso já vai para o SAP. Dentro da linhagem agora do pilar de programação, eu já tenho cenários construídos, eu já tenho as ordens maduras, eu venho para a programação. A programação é feita por dias, justamente para eu saber dia a dia a agenda dos meus manutentores, né? Da mesma forma, eu consigo, por centro de trabalho, fazer essa programação automática, e essa programação automática é o grande foco de tirar, de descarregar do planejador esse trabalho manual, e ele calibra isso para o centro de trabalho ou para o funcionário, traz para mim, na parte inferior, toda a minha carga, a minha calibração de carga. Da mesma forma, se tiver alguma ordem no meu backlog, eu conseguir colocá-la dentro da programação, ele coloca, com uma informação muito importante. Se aquela ordem que ele colocou precisa de máquina parada, ele já calibrou, já vai me mostrar que tem que ter máquina parada, porque eu já tenho um calendário de fábrica configurado dentro da minha programação. E ele traz isso diariamente para dentro da programação. Eu posso estender essa programação de forma quinzenal, e ele vai calibrando essas manutenções por funcionário, né, por centro de trabalho, e ele já vai me mostrando quais são as pessoas que estão sobrecarregadas, as pessoas que realmente estão mais tranquilas, para que eu, através do arrasto e solta, para que eu possa montar a minha programação dentro desses cenários. Da mesma forma, nós temos as avaliações de Gantt, né? Eu consigo ver
as colunas por dia, eu consigo ver os materiais que estão empenhados, eu consigo ver as cargas de tempo de cada funcionário, eu consigo enxergar tudo isso através do gráfico gigante, que eu posso transportá-lo aí para o MS Project de uma forma que melhor convém ao processo. E aí eu posso verificar se o fulano A, B ou C, o funcionário Roberto, o funcionário Frank Miller, a capacidade no dia, na semana, de comprometimento dele com aquelas ordens que são sistemáticas e ordens que vieram do backlog. Eu posso verificar isso de uma forma muito tranquila dentro dos gráficos gigantes. Eu posso perceber e verificar por local de instalação quais são os locais de instalação que estão mais sobrecarregados, que estão mais alinhados a isso. E posso fazer várias consultas de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem rápida, vale salientar, ainda num processo simulado, sem que isso seja aprovado ainda dentro do SAP. Só vai ser aprovado depois de analisado pelo homem de manutenção, pelo planejador, pelo supervisor de manutenção ali. Da mesma forma, as ordens de backlog são tratadas, né? E aqui eu consigo ver KPIs muito seguros, que me garantem saber o que eu estou conseguindo planejar, o que eu estou conseguindo executar, né? O resumo, o histórico financeiro, o histórico sumário de materiais, o que tem disponível por programado, no dia, né? O que tem para o Daniel fazer no dia, o que ele conseguiu fazer, quais são as pessoas que estão sobrecarregadas, que já estão com a agenda lotadas, as prioridades dessas ordens. Eu posso ir lá na matriz de criticidade do equipamento e criar uma regra dinâmica para ver qual ordem é prioritária naquele momento, e essas ordens são trazidas para cá de uma forma a atender a prioridade do equipamento. O sumário de materiais, muito importante, até para eu dar um código de retorno e dizer para o sistema, olha, eu consegui fazer isso, isso e isso, mas não consegui fazer essa e essa manutenção porque faltou esse material, ainda que eu tenha colocado no planejamento, pode ter algum material que não esteja previsto. De acordo, conforme foi mostrado no planejamento, eu consigo também trazer criar notas, criar ordens com base nessas notas, confirmar essa programação, e quando eu confirmo essa programação, eu mando para o SAP e eu tenho a programação consolidada por dia, ok? Aqui nós mostramos o outro pilar, que é o pilar dos acompanhamentos, dos KPIs, né, que nos mostram quais são as prioridades das ordens que estão sendo tratadas, a disponibilidade do que é programado e do que foi planejado, por centro de trabalho, né? Quais são os centros de trabalho que estão mais sobrecarregados, qual o tipo de ordens e atividades que estão sendo executadas naquele momento, uma visão geral, e aqui nós temos esse indicador de faróis, né? Para nos mostrar em tempo real o que realmente está sendo efetuado. Aqui nós temos uma visão de todos os materiais que estão sendo atendidos, os materiais que podem, porventura, faltar, né? Que podem, porventura, paralisar o processo de manutenção. A curva S, para analisarmos os riscos daquelas manutenções, o acompanhamento de como isso está sendo processado, de como isso está sendo feito, e as operações que não foram completadas, ou seja, eu programei 10 e fiz 5 e eu não consegui atender aquela efetiva manutenção. O que houve, por que isso aconteceu, e eu tenho como mostrar isso, dar um código de retorno para que eu tenha aderência à minha programação e o meu planejamento. Bom, essa demonstração, essa degustação que nós fizemos aqui, eu convido a todos vocês que me assistem a marcar uma agenda conosco para que a gente tenha
esse desenho para que a gente consiga fazer essa demonstração num cenário bem propício de vocês. O que a SIGA apregoa antes de qualquer coisa? Eu não sei se falei no início, mas eu sou o consultor executivo da área comercial. Eu apoio a área comercial no sentido de demonstrar, no sentido de auscultar, de verificar os processos das empresas e entregar as melhores soluções. Então, nós temos como boa prática buscar informações dos processos de vocês, perceber e sentir as dores de vocês e personalizar uma apresentação para que vocês tenham a dimensão e o poder da nossa ferramenta conforme os processos e as dores que vocês têm. Então, numa apresentação mais detalhada, nós temos aqui um time totalmente preparado e técnico que nos apoia para fazer emulação, fazer a preparação com os dados de vocês, com as informações de vocês e trazer a apresentação tanto do Plan Schedule, quanto do Empower, quanto do Inventory, bem parecido, bem real com o que vocês sentem de dor e de necessidade. Tá? Então, isso é uma prática da SIGA. Haja vista que esse que vos fala compõe um time comercial, mas, como eu disse no início, a minha trilha são 30 anos na manutenção. A SIGA se importa muito da experiência do usuário final com as nossas soluções e se importa ainda mais de fazer uma venda consultiva e construtiva. Por isso, o nosso time técnico, nosso time comercial, tem a habilidade de falar a língua do homem de manutenção, tem a habilidade de entender as dores de manutenção e de fazer uma apresentação totalmente alinhada com o que vocês precisam. Todos os produtos da SIGA foram construídos, foram escritos em prancheta por especialistas em manutenção, especialistas em homens de manutenção centrado em confiabilidade, engenheiros de manutenção. Só depois nós levamos a nossa arquitetura para o time de produto, que são especialistas em desenvolver tudo isso, mas a SIGA investiu muito tempo em processos de manutenção, para que nós não entregássemos ao mercado uma ferramenta de prateleira pronta para ser utilizada ali do jeito que tem que ser utilizada. As ferramentas da SIGA são totalmente flexíveis, são totalmente preparadas para que elas se adaptem ao processo, e não o contrário, né? O processo se adapte às ferramentas. Bom, como foi dito no decorrer da nossa apresentação, dentro do produto Plan Schedule, nós temos um módulo específico para tratar orçamento, para tratar a construção dos orçamentos, que historicamente é realizado ao final de cada ano pelas empresas, né? Nós sabemos o quão é importante a construção desse orçamento, mas também sabemos a dificuldade que fazer esse orçamento só com base em históricos, né? A nossa solução é uma solução que trabalha com inteligência artificial, que trabalha com cruzamento das informações, né? Uma das premissas importantes para que esse orçamento seja construído de uma forma segura e confiável. Então, a SIGA construiu um módulo de orçamento, de orçamentação dentro do Plan Schedule para melhorar essa precisão, para melhorar essa confiabilidade dentro desse orçamento que é construído ano a ano, né? O módulo de orçamento, ele compõe um módulo muito específico dentro do Plan Schedule. Além do planejamento, da programação e dos KPIs, ele compõe um outro pilar, que é construir esse orçamento. Porque tem muitas empresas que trabalham com a ideia do orçamento matricial, ou seja, o orçamento construído por local de instalação, por equipamento, justamente para eu saber onde estão as dores, justamente para eu saber qual é o equipamento que eu gasto mais, se aquele equipamento realmente tem que ser trocado,
ou se as manutenções que ali são feitas já estão esgotadas. Então, esse planejamento dentro do SAP, o histórico de não planejada com reparos corretivos, ele traz tudo isso de uma forma muito segura. Adição personalizadas, eu consigo criar a hierarquia de orçamento da organização, que nada mais é que a criação do orçamento matricial, é saber que dentro da área A, B e C, eu vou criar aquelas hierarquias, eu vou demandar mais recursos para uma área e menos para outras, né? Eu consigo fazer upload de qualquer tipo de sistema de orçamento, né? Eu consigo trazer as informações para esse combo de orçamento financeiro e entregar esse resultado de uma forma muito precisa para os times de confiabilidade, para os times de controladoria e fazer isso acontecer de maneira bem segura e bem rápida para a tomada de decisão. Bom, aqui eu tenho as melhores práticas, né, de mercado de empresas que utilizam as nossas soluções já consolidadas em mais de 20 anos de história, né, que buscam aí e que conseguem aí comprovar, através de várias medições, os resultados alcançados, tanto utilizando Plan Scheduling, quanto utilizando o EAM Empower e utilizando a nossa solução de mobilidade de inventários dentro dos almoxerifados. Esse slide, essa minha fala, eu tomo de empréstimo de informações que os nossos principais clientes, mais de 70 clientes ao redor do mundo, compartilharam conosco, né? Que são informações confiáveis, ou seja, a partir do momento que eu tenho informações confiáveis, eu consigo trabalhar melhor até os meus processos. Quando eu tenho informação confiável dentro de um planejamento, de uma programação, eu consigo entregar subsídios suficientes para o time de confiabilidade trabalhar, como, por exemplo, a melhora dos meus planos de manutenção. Às vezes eu tenho planos que estão capengas, que não atendem, que não atingem, na verdade, a dor principal daquele equipamento, e com essas informações construídas através de uma inteligência artificial, eu consigo criar subsídios e consigo criar insumos para que o time de confiabilidade consiga trabalhar melhor a questão de melhorar os planos de manutenção, de otimizar esses planos de manutenção. Por certo, e por consequência, eu tenho a melhoria nos meus processos operacionais. Nesses meus 30 anos de atividade de manutenção, eu venho percebido, desde a década de 90 até os dias de hoje, a grande dificuldade de se estruturar processos saudáveis dentro da manutenção. Justamente por falta de informações confiáveis, justamente por processos menos avançados e, desde a década de 90, a quebra de paradigma muito grande que a manutenção se torne e se tornou já um órgão dentro do organismo extremamente importante para a gente garantir processos industriais. Nos idos da década de 80, era aquela coisa de quebrou, consertou, deixa o equipamento ir até o final, depois a gente troca, e depois, com o advento de TPM, com o advento de manutenção centrada em confiabilidade, a gente conseguiu colocar os nossos processos de uma forma mais alinhada, e não existe nenhuma solução, nem SAP, nem qualquer outro ERP, que consiga trabalhar com informações e processos pouco saudáveis. Aumento de produtividade, tanto da produtividade de manutenção, quanto da produtividade do OE, da produtividade da eficiência operacional, e com isso eu abro um parêntese, eu abro um recorte para exaltar e dizer que essa eficiência ela corrobora muito com a segurança operacional, tema extremamente importante para grandes organizações, qualidade e eficiência. Quando eu tenho processos mais enxutos, quando eu tenho manutenções preventivas mais bem elaboradas, haja vista NRs da vida, NRs 13, e aí vai. Eu tenho mais segurança operacional, segurança dos meus processos, eu trabalho com a visão de segurança muito clara, segurança dos meus funcionários
e uma eficiência totalmente calibrada com qualidade. Eu entrego produtos com mais qualidade porque os equipamentos são confiáveis. Melhoria no MTBF e no MTBR, que são indicadores clássicos dentro do cenário da confiabilidade de manutenção. Eu começo a conversar com tudo isso, eu começo a conversar com as integrações de tecnologia da indústria 4.0, IoT, e por aí vai, né? Eu consigo ter essa calibração, esse alinhamento muito claro. Eu reduzo o tempo de espera. É muito letal para o homem de manutenção, para o planejador, para o homem de execução de manutenção, chegar numa atividade e faltar algum recurso, ou ter que se movimentar em almoxerifados para buscar peça, ou ter que esperar uma parada de um equipamento, ou, enfim, ou ter as suas cargas de execução descalibradas. Então, eu reduzo o tempo, eu ganho eficiência nos meus processos e reduzo o tempo com perdas dentro da minha árvore de perdas, com perdas que corroboram de forma negativa para que eu tenha uma manutenção pouco eficiente. E redução dos custos de manutenção. Antigamente, as empresas entendiam, a cultura de manutenção entendia que fazer preventiva era muito bom, era muito eficaz, era muito saudável para o negócio. Então, empresas de açúcar e álcool, eu atuei já em empresas de açúcar e álcool, no final da safra, desmanchava tudo aquilo, e se o rolamento, ou se o equipamento, ou se o item, se o elemento estava bom ou não estava, eles trocavam aquilo e aumentavam muito o custo de manutenção, mas não faziam um acompanhamento periódico, utilizando as técnicas diversas de manutenção, de dispensão, de lubrificação, de manutenção baseada em tempo, baseada em condição, e aumentava aquele custo e aquilo não se calibrava, e as máquinas continuavam quebrando. Então, a redução do custo de manutenção com o planejamento assertivo, ele traz esse cunhão de afirmar e de potencializar as atividades com custo mais calibrados, transformando corretivas quebra-conserta em manutenções planejadas, programadas, com diagnósticos mais precisos nesse sentido. Tá? Bom, essas fontes de informação, nós podemos compartilhar com vocês das empresas que utilizam bem a nossa solução de Plano Schedule e as outras soluções que nós aqui entregamos ao mercado. Tá? Então, essas são lives que foram produzidas, são lives que foram idealizadas pelos nossos próprios clientes, no sentido de exaltar e de mostrar esses resultados que aqui eu apresento. Bom, eu caminho para o fim desse importante encontro, né? E caminho apresentando de uma forma bem objetiva o portfólio da SIGA e a importância desse portfólio que nos garante hoje, em nível mundial, sermos uma empresa que nos distancia de muitas concorrências. A SIGA é sempre precursora nisso, né? Nos credenciando a sermos uma empresa de gestão de ativos de ponta a ponta. Esse é o nosso business, esse é o nosso negócio. Garantir automatização de processos industriais integradas ao SAP, o maior ERP do mundo, para garantir confiabilidade e para levar os nossos clientes, sair de um patamar de quebra-conserta e elevar todos os nossos parceiros e clientes à condição de manutenção centrada em confiabilidade. Esse é o business da SIGA. Esse é o negócio da SIGA. E mais importante que isso, nós temos ao nosso lado um time técnico, um time que conhece indústria, que conhece chão de fábrica, que consegue mostrar para vocês o valor dessa ferramenta, que consegue estruturar, através de um business case, através de um ROI, os ganhos marginais e os ganhos diretos da aplicação da nossa ferramenta. Então, nosso portfólio se resume em 3 produtos que são essenciais para a gestão de ativos. Nós temos a nossa solução de mobilidade, que é a nossa solução
EAM Empower, que até 2022 o mercado conhecia como Brizos. Hoje, nós entregamos, numa trilha de 20 anos, numa maturação de 20 anos, um produto disruptivo, inovador no mercado. Nós entregamos um produto de mobilidade único, sem concorrência, que nos distancia de qualquer empresa que ofereça apps, que é o EAM Empower. Trata-se de uma plataforma no-code, nativa do SAP, né, onde nós quebramos, nós destruímos o maior paradigma de apps, que é entregar para as empresas um app totalmente de prateleira, um app que, às vezes, um app que servia para todas as verticais e todos os segmentos industriais, e esse app, ele era customizado, ele voltava ele tinha de ser adequado aos processos industriais. Com o Empower, nós trazemos uma plataforma no-code. Isso significa que nós trazemos ao mercado uma plataforma sem código de desenvolvimento, onde eu consigo, através de fluxos, desenvolver o meu próprio aplicativo. Antes, nós entregávamos para o mercado o remédio para as dores de diminuir a impressão de material, aumentar a eficiência do homem da ponta, e etc. E nós entregávamos ali o remédio, que era a solução do app. Hoje, nós entregamos a chave da farmácia para que os nossos parceiros e que os nossos clientes possam construir o seu próprio app numa plataforma no-code, onde a gente risca a palavra customização e o próprio cliente, através de lógica, de Lego, ele consegue criar os fluxos e trazer esses fluxos para dentro da sua aplicação. Então, isso é inédito, isso é disruptivo, isso é totalmente sensacional para empresas que buscam inovação, para empresas que não querem ter custos absurdos com customizações e para empresas que querem ter projetos mais rápidos e mais eficientes. Esse é um dos produtos que a gente oferece. O Plano Schedule, como eu bem coloquei, que foi tema da nossa live de hoje, né? Um produto que potencializa a utilização do planejamento da programação dentro do SAP, e temos o produto de House Inventory, que é um produto de mobilidade dentro do setor de almoxerifado, né? A gente consegue trazer para a mão do analista de almoxerifado as transações MIL e MIGO, ou seja, entrada e saída de peças. A gente consegue efetivar de uma forma totalmente móvel os inventários, fazer contagem de inventários cíclicos dentro da mobilidade, né? Isso traz um conforto muito grande para as nossas soluções e para o tempo do almoxerifado, e, mais uma vez, trazendo qualidade e agilidade para essas informações que devem ser confiáveis para tomar as decisões seguras. Bom, eu agradeço a todos pela presença, pela dedicação de tempo nesses 60 minutos que tivemos juntos. Coloco-me à disposição de vocês para uma apresentação, para um estudo mais profundo dos processos de vocês, para uma apresentação personalizada da nossa solução. Nós temos aqui o nosso time SIGA também, que nos suporta, o time de pré-vendas, para fazer essa demonstração, para fazer essa preparação desse cenário para vocês. E nesse momento, nós temos aí 12 minutos para finalizar a nossa live. Eu abro para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Ok, me chega uma pergunta aqui Só um minuto, por favor. Me chega uma pergunta aqui, quais são os principais desafios para implantar e explorar ao máximo as funcionalidades de PIS? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta.
essa questão é uma questão extremamente importante dentro de quaisquer solução, né? Nós sempre nos deparamos, desde a década de 90, com uma situação em que a manutenção sempre foi vista como aquela quebra e conserta, não deu problema em manutenção, vão tocando até ver, e as coisas começaram a mudar, né? Se a gente for traçar uma linha do tempo, se a gente for traçar uma linha histórica, em alguns momentos, na década de 90, a manutenção se comparava à manutenção de 1914, da Primeira Guerra Mundial, onde quebrava, consertava, quebrava, consertava. E na Segunda Guerra Mundial, em 1965, eles começaram a entender que era melhor planejar, porque as estratégias de guerra estariam melhor, é melhor planejar e programar e trazer equipamentos confiáveis ali para que a guerra fosse seguida. Um dos maiores desafios para se implantar Plan Schedule, SAP ou qualquer solução, ela perpassa por 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a mudança de cultura. É a mudança de cultura dentro dos times de manutenção, né? É levar a informação para o homem de manutenção, dizendo a ele o seguinte: olha, quando você me traz uma informação confiável, isso vai te ajudar a trabalhar menos, a trabalhar com mais inteligência, né? O sistema, qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de automatização de processo, não tem o quinhão de tirar um cargo ou finalizar uma posição. Não, ele tem o quinhão de aproveitar melhor os potenciais dentro daquela equipe, né? Ou seja, quando eu pego um planejador que imprime ordem, que vai grampear a ordem, que tem que montar aquele bolo de ordens, que tem que fazer uma programação no Excel, que tem que ficar calibrando planilha com fórmulas dentro do Excel, para calibrar ali a mão de obra, eu tenho um tempo desperdiçado. Quando eu trago isso para dentro do Plan Schedule, eu permito que esse planejador de manutenção, que esse profissional de engenharia de manutenção, ele seja mais proativo e passe a ser um analista, né? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a construção dos processos de manutenção, né? Quando eu tenho processos saudáveis, quando eu tenho processos bem elaborados, bem escritos, é como se fosse uma casa, né? Eu tenho ali uma casa a ser construída, não adianta eu colocar porcelanato no meu chão sem ter telhado. Então, eu tenho que ter um telhado bem feito para que eu possa usar o meu porcelanato de uma forma bem tranquila. Essa metáfora serve para dizer que quando eu tenho processos bem escritos, quando eu tenho processos de manutenção bem delineados, a facilidade em implantar o Plan Schedule ou qualquer solução, ela é mais segura, né? E eu consigo explorar todas as funcionalidades da minha solução quando eu tenho esses processos bem criados e bem elaborados, ok? Espero ter respondido. Uma outra pergunta que me chega é a seguinte: a solução de Plan Schedule pode ser implantada mesmo sem a plataforma de mobilidade? Veja bem, no nosso portfólio nós temos 3 produtos, são produtos integrados e cada produto tem o seu público e são produtos distintos ao mesmo tempo. Ou seja, eu consigo trabalhar isoladamente cada módulo. Então, por certo, eu consigo implantar o Plan Schedule sem ter a mobilidade, consigo implantar a mobilidade sem ter o Plan Schedule e consigo implantar o House Inventory sem ter integração nenhuma com os outros. Mas um ponto importante a ser salientado é o seguinte: quando eu tenho, e eu destaquei isso de uma forma muito segura, a SIGA é uma empresa de gestão de ponta a ponta. Quando eu tenho todas as nossas soluções conversando, integradas, por exemplo, quando eu tenho o Plan Schedule e tenho a mobilidade, eu consigo acompanhar em tempo real, na mobilidade, eu tenho meu cenário de planejado, meu cenário de programado, e eu tenho as ordens que se fizeram maduras e estão prontas para execução. Quando eu tenho a mobilidade dentro do EM Power, eu consigo enviar todas essas ordens de serviço que foram programadas dentro do Plan Schedule, partindo de um cenário de ordens sistemáticas, ou seja, advindas de plano, eu consigo transformar todas essas ordens, enviar todas essas ordens para a minha mobilidade. Ou seja, e acompanhar isso em tempo real.
O meu planejador vai fazer essa programação que é automática, vai analisar isso, vai despachar todas essas ordens para a mobilidade, e o meu mecânico, o meu eletricista, eles vão perceber e vão receber a programação na mobilidade. Ah, precisou de fazer uma reserva de peça, eles vão fazer ali. Ah, precisou de fazer algum apontamento numa ordem, numa nota, eles vão fazer na mobilidade. Né? Então, é muito importante que, dentro de um cenário, dentro de um ciclo, dentro das maiores dores dos negócios, é interessante que a gente tenha as nossas soluções todas integradas para fechar aí esse combo. Mas nós conseguimos, sim, fazer a integração, fazer a implantação de soluções, uma a cada tempo. Perfeito. Me chegou aqui mais uma pergunta. Senhores, as perguntas das quais eu não consegui receber, ou das perguntas que não pingaram aqui, o e-mail da SIGA encontra-se em tela, e eu faço questão de respondê-las todas por e-mail aos senhores, e mais uma vez me coloco à disposição. Então, envie as perguntas por e-mail, que nós vamos fazer aqui uma força-tarefa e responder todos a contentos, tá? A última pergunta que me foi feita é: com a utilização do PS, eu dependo do módulo HR do SAP para calibrar os recursos para o centro de trabalho? Bom, o módulo HR do SAP, todas essas informações, o módulo HR do SAP, quando implantado todo o ERP lá, né, que é o módulo que é o módulo de RH do SAP, ele não necessariamente ele tem que estar integrado lá no módulo PM. Mas lá no nosso módulo, no nosso Plan Schedule, a gente consegue cadastrar, por exemplo, folgas, atestados, treinamentos, a gente consegue cadastrar tudo isso no Plan Schedule sem depender ali do SAP para isso, né? Então, quando o sistema ele desenha tudo isso e coloca tudo isso dentro de uma linha de programação, ele analisa se o Daniel está de folga, se o Daniel está de férias, se o Daniel está em algum treinamento, se o Daniel está capacitado, por exemplo, tem alguma norma, alguma coisa nesse sentido para fazer. Então, não dependemos aí do módulo HR para fazer. Mais uma pergunta, e aí eu caminho realmente para finalizar a live. Fica a seu cargo responder ou não. Como é mensurado o backlog e qual a forma de apresentar HH na unidade? Bom, o backlog é o grande fantasma de todos os negócios, né? Nessa minha experiência de 30 anos, eu me deparo sempre com essa necessidade e com essa pergunta do backlog. Bom, se eu entendi a pergunta, o backlog, ele nasce de ordens que são não sistemáticas, são ordens que estão ali paradas, né? E tem que ser feito uma higienização desse backlog. E o sistema faz isso de forma automática, né? Como que eu vou mensurar se aquele backlog está alto ou está ruim? Nós temos, depois eu posso compartilhar com vocês, nós temos diversas técnicas para analisar e ver se aquele backlog realmente ele está dentro de uma média, está dentro de uma retórica aceitável. Tá? Então, isso é um tema extremamente complexo, que perpassa por uma análise de processo totalmente bem desenhada, e aí tem que entender bem o processo de vocês, para que a gente indique, para que a gente faça um diagnóstico e mostre o melhor caminho. Ok? Bom, novamente agradeço a SIGA pela oportunidade de promover esse evento, agradeço aqui aos participantes, coloco-me inteiramente à disposição, espero com bastante ansiedade que vocês façam contato conosco, para que eu possa, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito personalizada, demonstrar a vocês o poder da nossa solução, tanto de Plan Schedule quanto dos outros produtos da SIGA. Finalizo aqui. Boa tarde a todos.